Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 17 de agosto, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Mateus no capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibai de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lemos neste sábado esses 3 versículos da parte de Jesus Cristo, onde nós vemos essas crianças que vão até Jesus para que ele lhes impusesse as mãos, fizesse uma oração sobre elas. Com certeza, quando vemos esta cena, recordamos muitas vezes, principalmente eu, na condição de sacerdote, as crianças que ao final da Santa Missa ou ao início, enquanto estamos à porta da igreja esperando, vêm cumprimentar, vêm pedir a bênção. Mas é claro que nos chama a atenção nesta fala, nestes versículos, a atitude dos discípulos, porque começam a repreender as crianças para que não chegassem até Jesus Cristo. E isso nós compreenderemos entrando na cultura da época, em que justamente não se costumava perder tempo com as crianças ou com coisas de crianças, porque justamente a criança não produzia, a criança ainda era dependente dos pais, então se acreditava que não se deveria perder tempo com a criança. E é por isso então que os discípulos repreendem, porque diz o mestre tem coisas mais importantes para poder se ocupar do que dar atenção para crianças. Tinha a palavra de Deus para pregar, deveria anunciar a proximidade do reino, entre tantas outras atividades que Jesus desenvolvia. Mas a resposta de Jesus vai contra a corrente, vai contra o pensamento que eles tinham, porque Cristo diz: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E assim, com esta fala, Jesus Cristo promove esta acolhida para com as crianças. É claro que quando vemos esta afirmação de Jesus Cristo, porque delas é o reino dos céus, nós somos sempre convidados a recordar a inocência, a simplicidade da criança e a sua total confiança nos pais. E é nisso então que nesta leitura de hoje, essas crianças tornam-se para nós exemplo. Porque é esse convite para que sejamos simples como as crianças, que não precisam de muitos bens para viver, que não fazem questão dos melhores lugares, que não se sentem superiores às demais. Que sejamos simples como as crianças, que saibamos viver o Evangelho nesta simplicidade de quem deposita totalmente a sua confiança em Deus. Por isso, então, ao recordarmos este convite para que sejamos simples como as crianças, é recordarmos também esse convite de que possamos confiar plenamente em Deus Pai, tal qual a criança confia plenamente nos seus familiares, nos seus pais, na sua mãe. E assim, então, hoje, ao recordarmos Jesus Cristo que faz esse convite, deixai vir a mim as criancinhas, que saibamos que todos somos importantes diante de Deus. E sendo todos importantes diante de Deus, que saibamos viver este convite que hoje a leitura nos faz. Sejamos simples como as crianças, confiando plenamente em Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.